Então, salve Maria, caríssimos, muito boa tarde. Eu já tive um feedback aí do pessoal sobre o vídeo, sobre o áudio aí. Quem for entrando aí, dá um retorno para mim, por favor, se o áudio, se o vídeo tá direitinho também para vocês. Salve Maria, grande Felipe. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Thiago Salomão, eu sou membro do Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui hoje para a nossa primeira live do ano aqui no Instituto, né? Minha primeira pelo perfil, satisfação enorme. E aí eu sei que a gente deve estar vivendo esse tempo de pandemia aí, né? Tempos difíceis, a gente tem que fazer muita coisa online, né, do Instituto, mas continuemos a rezar para que tudo isso passe. Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Ele permite essas tribulações exatamente para que a gente tire um mal, um bem maior, né, de todos os males. Então, continuemos a rezar. Nosso convidado de hoje, pessoal, já está aqui aguardando para ser chamado aqui para nossa conversa. Eu peço que todos que já estão na sala, por favor, pessoal, compartilhem aí essa live com seus amigos, tá? Nós vamos falar hoje de São Luís, né? Sobre este livro aqui, na realidade. São Luís, o rei da coroa de espinhos. São Luís, patrono da nossa cidade. Nós vamos receber aqui o professor historiador Lucas Lancaster, autor do livro, né? Então peço que vocês compartilhem aí com os amigos para que mais pessoas saibam da história riquíssima desse santo rei leigo, né? Grande exemplo para a gente aí. E aí, sem mais delongas, meus amigos, eu vou só dar 2 avisos rápidos. Então, primeiro é que quem tiver alguma pergunta, que guarde para o final, tá bom? E também, se você quiser virar membro do nosso Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, é só mandar uma mensagenzinha aí pro nosso privado, tá? Que a gente vai responder o mais breve possível, tá bom? É bem simples de entrar, logicamente precisa ser católico e levar a sério toda a sã doutrina, né, da Igreja Católica. Então, sem mais delongas, vamos convidar aqui o nosso querido Lucas Lancaster para a nossa live. Peço mais uma vez que quem já estiver aí na live, compartilha com os amigos, tá bom? Deixa eu chamar ele aqui. Olá, Lucas. Olá, boa tarde. tarde. Tudo bem, meu amigo? Joia, Thiago. Oi? Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo direitinho também? Tô ouvindo. E tá dando pra me ouvir também? Sim, perfeito. Tá ótimo. Meu amigo, muito boa tarde, prazer, satisfação estar recebendo você aqui, né? Igualmente. Para falar, né, sobre esse teu livro magnífico e que é, com toda certeza, um dos livros de cabeceira daqui de casa. Vamos falar hoje de São Luís, né, patrono da nossa cidade. Uhum. Mas eu queria compreender um pouquinho como é que tu estás, meu amigo, como é que tá vivendo esse tempo aí tão atribulado de pandemia, como é que estão as coisas aí em Minas Gerais? Bom, essa semana nós recebemos a notícia de que a partir de segunda-feira vai começar o lockdown novamente aqui na cidade. Sério? O prefeito já decidiu fechar tudo a partir de segunda. Bom, até agora a igreja ainda não se pronunciou a respeito, né? Nós estamos esperando que não seja feita nenhuma restrição às atividades da igreja como foi feita ao longo do ano passado, né? Então nós estamos tentando viver esse tempo aí da melhor forma possível, como você bem colocou. Perfeito. Aqui realmente ainda não há coordenadas nesse sentido, né? Inclusive eu li acho que foi essa semana, eu li uma notícia aí sobre o governador Zema, né? Ele estava até se preparando para questão de vacinação, né?
Parece que é um dos estados que vai ser pioneiro aí no Brasil, porque parece que tem um lote interessante de seringas e tudo mais, e os outros estados não se prepararam tanto, parece que Minas vai sair na frente nesse sentido. Mas que Deus abençoe aí a todos. Meus amigos, então vamos iniciar nosso bate-papo, tá? Nós temos aqui várias questões para a gente analisar sobre São Luís, né? Estamos ansiosos. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pequena oração, tá bom? Certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, Lucas, vamos começar logo falando do teu livro maravilhoso, né? Queria que tu contasse pra gente, né, sobre os principais motivos, né, que te levaram a escrever esse livro, né, sobre São Luís, patrono aqui da nossa cidade. Então, quais as motivações e o principal objetivo, né, com essa obra? Certo. Foram duas, pensando assim, depois de já um tempo de publicação, eu acho que foram dois os motivos principais que me levaram a escrever sobre a vida de São Luís. Eu já o conhecia já há algum tempo, já tem mais de 10 anos que eu estudo História da Igreja, eu conheci São Luís já há bastante tempo, e eu via que nesse movimento de renascimento que o catolicismo está recebendo no Brasil, né, que é inegável, eu percebi que São Luís, principalmente nesse contexto de que se fala muito da santificação do leigo, da necessidade do leigo buscar a santidade, da possibilidade do leigo, na sua vocação matrimonial, na sua vida no mundo, se santificar, tal, São Luís era mencionado muito como exemplo, mas apenas isso. Mencionado como um rei que foi santo e pronto. E São Luís é muito mais do que isso. Eu via que era um santo muito mencionado, muito citado, mas muito pouco conhecido. Conhecido de nome por muitos católicos que estudam, mas desconhecido na sua vida. E pensando nesse movimento de renascimento do catolicismo no Brasil, eu percebi que São Luís não poderia ficar de fora. E conhecendo a vida dele, já com uma certa profundidade, antes de eu começar as pesquisas para o livro, eu percebi que a vida dele, por uma série de aspectos que a gente vai discutir aqui hoje, e que eu falo ao longo do livro, não é uma vida que deve ficar escondida. Ele é um santo, e isso eu digo logo no começo, é um santo que incomoda muito essa nova mentalidade que invadiu a igreja, né, de condescendência com certos aspectos da vida do mundo, enfim. Ele é um santo que incomoda, ele é um santo politicamente incorreto, em vários aspectos. Então a tendência é progressivamente ele ser esquecido, né? Ele é um santo que não combina com a nova postura que uma boa parte da igreja tem assumido nos dias de hoje. Ele não combina, decididamente não combina. Então, e ao mesmo tempo eu percebi que era necessário tirá-lo do escondimento e mostrar a sua vida para os católicos brasileiros. A única obra assim em edição, né, com edição assim, atualizada, que havia no Brasil, antes da minha, era a obra do historiador francês Jacques Le Goff. Só que, apesar, é uma obra que eu li, que eu me basei muito para escrever um livro, só que é a obra de um autor que não é católico. Né? Então, em vários aspectos, é um livro grosso, maior que o meu, é uma pesquisa assim, esplêndida, mas escrita por um homem que não era católico. E que perde muito do essencial de São Luís. Né? Então, eu resolvi escrever um livro um pouco mais acessível, um livro menor que o dele, né? O livro dele tem mais de 800 páginas, e ao mesmo tempo sob um olhar católico, visando apresentar ao público católico brasileiro a vida desse santo que é escondido, que é desconhecido da absoluta maioria, né? E que merece ser conhecido. Perfeito, maravilha. E aí a gente, para começar a ambientar, né, o nosso seguidor sobre a vida, né, propriamente de São Luís. Qual era, professor Lucas, o mundo, né? Eu queria que fizesse uma introdução sobre o mundo de São Luís ali, né? Ele chega, ele nasce na Idade Média, né? Sabemos que foi um momento ali da barbárie até a cristandade propriamente dita, consolidação dela, né? É um século de Santo Tomás de Aquino, da escolástica, né?
e que havia esforços por uma sociedade verdadeiramente cristã, né? A fé sustentava tudo, né? Então, qual a conjuntura da época desde o início, né, da Idade Média propriamente? Bom, São Luís, ele nasceu no auge da cristandade. Ele nasceu no ano de 1214, numa época em que estavam vivos, ia nascer em breve São Tomás de Aquino, que já havia nascido São Boaventura, estava vivo São Francisco de Assis, São Domingos, Santa Clara, Santa Isabel da Hungria, todos esses grandes santos medievais estavam vivos. Ele nasceu no auge, ele viveu no auge da cristandade, né? Como você bem falou, a cristandade ela foi fruto de um grande esforço da igreja para superar a barbárie, né, que sucedeu à queda do Império Romano. Foi um esforço de 5, 6 séculos da igreja para evangelizar, para catequizar e para civilizar os povos que se instalaram na Europa Ocidental após a queda do Império Romano. E depois desses esforços longos e difíceis da igreja, depois de 600 anos após a queda do Império Romano, brota uma civilização na Europa Ocidental, o que hoje geograficamente é a Europa Ocidental e a Europa Central, que é a cristandade. Eu dedico todo o primeiro capítulo da obra para analisar a cristandade nos seus aspectos principais. Era uma civilização composta de vários reinos distintos, mas toda, é claro, maculada pelas misérias humanas que estão presentes em todas as épocas, né, onde tem um homem, tem a condição decaída do homem, mas que mais do que qualquer outra época da história se aproximou daquilo que é o ideal de uma sociedade cristã, né, que é a civilização dos séculos XI a XIV. São Luís viveu no auge dessa civilização, que é a cristandade. E ele é, do ponto de vista do poder temporal, da ordem temporal, da sociedade cristã, ele é, sem dúvida, o nome mais representativo da cristandade medieval. Assim como no clero nós encontramos, no século anterior do dele, um correspondente no clero, que é São Bernardo de Claraval, que encarna o espírito da cristandade enquanto homem da igreja. Nós encontramos no século seguinte, que é o século XIII, um homem do século que encarna o espírito da cristandade medieval, que é São Luís. Então, São Luís, ele é quase que o exemplo mais representativo, mais elevado da sua época, que foi, sem dúvida, a época em que a civilização mais se aproximou daquele que é o ideal de uma civilização cristã, que foi a cristandade medieval. E na época que a França era filha primogênita, né, e braço Exato. armado da igreja, né? Exato. Talvez o ápice ali da França, que hoje está completamente devastada pelo modernismo, né? Infelizmente. E Lucas, agora sobre a vida dele em si, mais aprofundadamente, da juventude até o casamento, né? Como rei também, pai, apóstolo. E, logicamente, as relações com esposa e filhos, né? Ele era bastante fervoroso, corajoso, né? Prudente, combativo, qualidades que, infelizmente, faltam a muitos católicos, né? Hoje em dia. Como tu falaste no início, um santo politicamente incorreto, né? Que fala o que tem que ser falado, sem medo de ser julgado, sem medo de demonstrar sua fé, mesmo quando estava preso por sarracenos, né, por muçulmanos, mas logicamente com toda a piedade ainda, com toda a amabilidade de um santo. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa juventude até o casamento e as relações familiares. Certo. Bom, São Luís, ele é um daqueles santos que não foi necessário passar por um processo de conversão, como tantos de nós e tantos grandes santos passaram. Ele, claro que, eu deixo isso claro no livro, ele passou por um processo de amadurecimento espiritual e de santificação, ele não foi santo sempre, mas desde pequeno ele já manifestava uma tendência, um chamamento especial para coisas elevadas, para os grandes degraus da vida espiritual. Ele foi educado por uma mãe, ele perdeu o pai muito cedo, ele perdeu o pai aos 12 anos e se tornou rei, ele era filho do rei Luís VIII da França, se tornou rei aos 12 anos, não podia governar, obviamente, então a mãe dele, Branca de Castela, governou enquanto ele não tinha idade para governar, e ela, uma mulher muito piedosa, muito católica muito corajosa, o educou para ser aquilo que ele foi, um santo e um grande rei. Então, desde pequeno, ele já manifestava uma tendência especial às coisas espirituais. Por exemplo, e isso eu gosto muito de mencionar, o confessor dele, no processo de canonização, o confessor dele durante 30 anos, diz assim, chamava Geoffre de Ballier,
falava. Eu ouvi confissões gerais dele durante não sei quantas vezes, que eu não posso contar quantas confissões gerais eu ouvi dele. Mas e por isso eu posso afirmar que ele nunca cometeu um só pecado mortal, né? Ou seja, é uma alma privilegiada de alguma forma, né? Nunca cometeu um pecado mortal. Então, desde pequeno, ele já era chamado à oração. No livro eu cito vários episódios relacionados à infância e adolescência dele, em que ele já manifestava uma devoção especial, uma grande atração pelas coisas espirituais. E, é claro, a gente não pode esquecer da imensa contribuição que essa grande mãe que ele teve, que foi Branca de Castela, o formando para ser o homem que ele foi, o santo que ele foi, né? Então, ele desde pequeno já tinha essas características. Ele se casou aos 20 anos, com uma princesa chamada Margarida da Provença. Ela tinha 14 anos na época, ele 20. Demoraram algum tempo para ter filho, na verdade 5 ou 6 anos, não conseguiram ter nenhum filho. Ela teve 2 gravidezes e perdeu, sofreu aborto, e eles já desesperados por herdeiros chegaram a procurar um grande abade, um santo chamado São Teobaldo de Marli, pediram um milagre, e o milagre veio, e eles não tiveram não apenas um filho, mas 11 filhos. Então, eles tiveram uma prole muito vasta, e enquanto marido, ele e Margarida da Provença se amavam muito, e isso do ponto de não apenas, inclusive falando de um amor entre marido e mulher, eles tinham eles desde sempre, eles se amaram bastante, e ele viveu a sua vocação matrimonial e a sua vocação de pai como um caminho para se santificar. Isso é muito claro, né, desde o começo. Ela percebia nele, né, ela não é uma santa canonizada, mas era uma mulher virtuosa e muito piedosa também, percebia nele essa grande virtude, essa grande aspiração pelas coisas do alto, e o ajudava nisso, né, ao longo da vida de casado deles, há vários episódios assim. Ela é uma mulher que não apenas tolerava, mas de alguma forma contribuía para que ele se santificava com ele. Bom, então, ele se casou muito novo, aos 20 anos, era a idade da época, mais ou menos. Na verdade, era até já casou um pouco velho para a época. Mas, e desde sempre, ele manifestou virtudes humanas elevadas, como essas que você mencionou. Mas uma coisa que é muito perceptível na vida dele, e que todos os cronistas enfatizam, é que há um rompimento, porque até determinada época da vida dele, ele era um católico muito piedoso, mais piedoso até do que a média, mas nada mais do que isso, né? Há um momento na vida dele, quando ele tinha pouco mais de 30 anos, em que ele passa por uma transformação espiritual, em que ele deixa de ser apenas um bom rei, um bom católico, né, para se tornar de fato um santo. Isso, todos os cronistas da época deixam isso muito claro. E essa transição foi justamente os 6 anos da sua cruzada, que foi a 7ª cruzada. Entendi. Ele teve quantos filhos? 11. 11 filhos, verdade. 11 filhos. E era encarado para a época como bastante casto, né? Então, provando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes as pessoas hoje confundem castidade por não só fazer o ato sexual em si, ou ter poucos filhos, alguma coisa do tipo. Vai muito além disso. Uma pureza que realmente... E aí eles tinham dias que eles se abstinham de relações sexuais como penitência, né? Uhum. É muito lembrado, ela relatou depois, durante o processo de canonização, de que nas 3 primeiras noites de casamento eles não tiveram relações sexuais, eles passaram em oração, cumprindo as noites de Tobias, como a igreja recomendava na época, né? Enfim, mas isso não era apenas uma faceta de uma vida sexual que não era arrastada, né? Eles viviam como marido e mulher de verdade, e os 11 filhos demonstram definitivamente isso, e ao mesmo tempo ele não deixava de ser casto por isso, muito pelo contrário, né? A castidade é também para os casados. Perfeito. E aí a gente já entrando na parte da cruzada de São Luís, né? Fala um pouquinho pra gente de como foi essa
essa batalha, qual foi realmente o contexto dela, né? E fica, logicamente, primeiramente à vontade para, quem sabe, desmentir e desmistificar, né, mitos sobre as cruzadas em si, que tem muitos, né? Pois sabemos que foram guerras ali de reação e de defesa da fé, né? Fica à vontade. São Luís, ele viveu num contexto em que cruzada apaixonava muito todas as pessoas. Na verdade, ele já viveu num momento de decadência do espírito das cruzadas, porque o grande século das cruzadas foi o século anterior, foi o século XII. As cruzadas começaram no final do século XI, foi convocada em 1095 pelo Papa Urbano II. As grandes cruzadas, a primeira, a segunda e a terceira, aconteceram no final do século XI e ao longo do século XII. A primeira cruzada conseguiu reconquistar Jerusalém, ela foi convocada pelo Papa Urbano II em defesa do Império Romano Oriental, que era o Império Bizantino, que estava sendo atacado pelos muçulmanos. E se o Império Bizantino caísse, Constantinopla caísse, toda a cristandade cairia. Enfim, os peregrinos que visitavam a Terra Santa eram frequentemente assassinados e chacinados pelos muçulmanos. A igreja do Santo Sepulcro havia sido profanada pelos turcos, enfim. A cristandade ela estava ameaçada pela invasão turca, pelos turcos seljúcidas, e a igreja, já no momento em que a cristandade estava suficientemente unida para isso, a igreja conclama os reinos ocidentais para irem em defesa dos cristãos do Oriente e reconquistarem a Terra Santa. Então, isso aconteceu em 1095, veio a primeira cruzada e reconquistou a Terra Santa, estabeleceu um reino cristão e 3 principados cristãos na Terra Santa. E as cruzadas seguintes foram ou para manter estes reinos cristãos ou para recuperar algum território que havia sido perdido. A segunda e a terceira cruzada foram para isso. São Luís ele viveu já num período das cruzadas menores, em que o espírito de cruzada já estava diminuindo. A cruzada dele, na contagem oficial, foi a 7ª cruzada. Então ele já era um momento em que o espírito de cruzada estava arrefecendo. O que aconteceu? O que o motivou? Em 1244, Jerusalém, que havia sido recentemente recuperada pelos cristãos, foi perdida para os muçulmanos novamente, em 1244. E ele estava, nesse momento, travando um conflito, estava em guerra com a Inglaterra. Ele venceu a Inglaterra, só que logo depois da guerra, ele ficou gravemente doente a ponto de muitos pensarem que ele fosse morrer. Foram feitas uma série de missas e procissões, enfim, pela saúde dele e tal, até que ele, apesar do péssimo estado dele, todos achavam que ele ia morrer, até em determinado momento acharam que ele estava morto, mas ele não estava, ele despertou da sua doença, ele estava no estado de coma quase, e pediu a cruz, tomou a cruz. Esse ato de tomar a cruz significava que ele estava se cruzando. O que era isso? Ele estava decidindo, fazendo o voto de ir para a Terra Santa lutar como cruzado. Então houve uma grande resistência a isso, a mãe dele não queria que ele fosse de jeito nenhum, todos desaconselharam que ele fosse, mas ele foi mesmo assim. Organizou a expedição durante uns 4 anos, com o Papa Inocêncio IV, organizou uma grande expedição e partiu em 1249 para reconquistar Jerusalém. Pelas estratégias que eles estabeleceram para a reconquista da Terra Santa, de Jerusalém, eles decidiram atacar primeiro o Egito. Então eles desembarcaram no norte do Egito, conquistaram a cidade de Damieta, ele foi valentemente no centro da batalha, lutando, enfim, mas tragicamente quando eles estavam indo para tomar o Cairo, que era a capital do sultanato do Egito, o exército foi acometido por uma série de doenças características da região, e acabou que ele foi feito prisioneiro pelos muçulmanos, foi feito prisioneiro pelo sultão. Ele estava terrivelmente doente, São Luís, ele estava muito mal, estava com disenteria, diziam até que ele estava quase que em pele e osso, de tão terrível que ele estava, a situação física dele, e ele foi feito prisioneiro pelos muçulmanos e ficou 2 meses sob prisioneiro dos muçulmanos.
Só que ali Perfeito. na prisão... Pode falar. Pode continuar. Continua. Só que ali na prisão ele já começou a manifestar uma série de virtudes heróicas que já não eram características de um cristão comum, né? Mesmo prisioneiro, ele foi feito prisioneiro com seu capelão, ele passava o tempo inteiro cantando as horas canônicas, como ele cantava em Paris, vivendo a sua vida espiritual, as suas orações como ele vivia em Paris, como se nada tivesse acontecido, e mais, ele ainda era extremamente gentil com os seus carcereiros, a ponto de ele ter ficado amigo do sultão e de quase ter conseguido converter o sultão Turan Shah. Só não converteu o sultão porque logo depois houve uma rebelião lá entre os próprios muçulmanos, mataram o sultão, enfim, e o homem não pôde se converter. Inclusive, os novos governantes do Egito, após essa rebelião, foram até ele e fizeram que São Luís assinasse um tratado em que ele assumia a obrigação de que ele iria cumprir as cláusulas do tratado e, se não cumprisse, ele negaria Jesus Cristo, assim como o novo sultão negaria Alá se, por sua vez, ele descumprisse o tratado. São Luís não aceitou, né? O sultão colocou a espada na garganta dele e falou: ou você assina, ou você aceita, ou você morre. E ele respondeu, uma frase digna de Marte: o meu corpo podeis matar, mas com minha alma nada podeis fazer. Né? Ou seja, ele ofereceu ali sua cabeça para o martírio e teria sido martirizado se o homem não tivesse se freado. Acabou que ele foi libertado com os demais soldados que haviam sido feitos prisioneiros com ele, com o pagamento de um altíssimo resgate, e do Egito ele foi para a Terra Santa, né, para os reinos cristãos da Terra Santa, passou 4 anos administrando os reinos cristãos, fortificando as fortalezas que eles estavam para futuros eventuais ataques dos muçulmanos, não atacou Jerusalém, não conseguiu conquistar Jerusalém, inclusive foi oferecido para ele que ele visitasse os próprios muçulmanos, né, que o admiravam, que viam nele, apesar de ser um cristão, um governante exemplar, um homem muito virtuoso, ofereceram que ele pudesse visitar Jerusalém, né, livremente, mas ele não aceitou, porque ele pensou: se eu for para Jerusalém simplesmente como peregrino, no futuro, os futuros reis cristãos não virão aqui para reconquistar Jerusalém, vão simplesmente aceitar vir como peregrinos. Não, então ele se privou da sua grande vontade, da grande aspiração da sua vida, que era visitar Jerusalém, para não perder as esperanças, para que a cristandade não deixasse de querer recuperar Jerusalém. Então, depois de 4 anos na Terra Santa, ele voltou para a França. E quando ele voltou, a derrota, enfim, tudo que ele passou, e foram muitas tragédias que ele sofreu nesses anos de cruzada, já o haviam transformado tragicamente. Isso é muito claro. Ele deixa a França como um cristão piedoso e retorna já como um verdadeiro santo. Perfeito. Teve um episódio, acho que foi durante a cruzada dele, foi a morte da mãe dele, não foi isso? Foi sim. Foi o que o motivou a voltar para a França. Como é que ele encarou ali durante como é que ele na realidade soube, né? Logicamente deve ter havido alguma comunicação bem rápida nesse sentido. E como é que ele reagiu ali em meio a uma guerra? Ele amava muito a mãe. A mãe havia sido o sustentáculo dele durante a infância, durante aqueles anos difíceis da infância dele, quando ele perdeu o pai e se tornou rei tão novo. E quando ele partiu para a cruzada, a mãe dele ficou como regente da França. A sua esposa o acompanhou durante a cruzada, inclusive eles tiveram 3 filhos durante a cruzada. E já depois de alguns anos na Terra Santa, ele soube que a mãe tinha morrido e ele ficou extremamente abatido. Tanto é que alguns até o repreenderam pela sua tristeza excessiva pela morte da mãe, né? Mas aquela tristeza dele, ele chorou mesmo, e ele chorava, ele não tinha problema nenhum em chorar, não era por uma falta de esperança, né? Falta de esperança cristã, muito pelo contrário. Era justamente pela falta que ele sentia de uma mãe que ele amara tanto. Ele sofreu bastante com a morte da mãe e ele percebeu que era a hora de voltar para a França. Foi o que o motivou a retornar, foi justamente a morte da mãe. Perfeito, parece que a esposa Margarida, teve um episódio onde ela o vê chorar bastante, né?
e ela parece que começa também a cair em prantos, mas não especificamente pela mãe, né, mas pelo rei e esposo dela, pela tristeza que ele estava sentindo, né? Exatamente, porque Então, ela não gostava da mãe, sogra, né? Porque Branca de exatamente. Castela era muito ciumenta. Ela Uhum. colocava, ela era uma sogra muito difícil. Então, quando Branca de Castela morreu, Joinville, que era o melhor amigo de São Luís, pegou a rainha Margarida chorando. Aí perguntou: mas por que, se a mulher que a senhora mais odiava morreu, por que a senhora está chorando? Ela: não, eu não estou não estou chorando pela morte da rainha, eu estou chorando pela dor do rei, né, do meu marido, pela morte da mãe, né? Então, Que maravilha. E agora, a gente entrar um pouquinho na questão de vida interior de São uhum. Luís, e no quanto ele pode propagar isso ainda para o mundo, sobretudo a nossa época, né, professor? Eu queria saber se é possível falar de um caminho de perfeição de São Luís. Essa foi uma das minhas grandes preocupações ao escrever o livro. Não apenas narrar os fatos da vida dele, mas, de alguma forma, perscrutar, entrar dentro da alma dele e perceber quais foram os aspectos fundamentais do caminho de santificação dele. E os que escreveram sobre ele, aqueles que as principais fontes no processo de canonização dele, e que eu consultei, foram as obras escritas pelo confessor e pelo capelão dele. Então, eles deixaram relatos detalhados sobre a vida espiritual de São Luís. Então, a minha grande preocupação do livro, uma das minhas grandes, se não a maior, foi justamente mostrar como ele, enquanto homem de oração e homem de penitência, ele se santificou. Então, eu dediquei 2 capítulos para isso. No capítulo 4, eu falo desse caminho de perfeição dele, e o segundo, eu falo a respeito do carisma dele, que era o carisma franciscano. Então, na vida de São Luís, todos os aspectos fundamentais da vida espiritual que nós devemos buscar para nos santificar são presentes, todos. Um amor impressionante pela oração, pelos sacramentos, pela Eucaristia, pela Santa Missa. Ele assistia, no mínimo, 2 missas diárias e, às vezes, 3 ou 4 missas diárias. Passava horas e horas do dia em oração. Dormia pouquíssimo, acordava de madrugada para rezar, cantava as horas canônicas do ofício divino, cantava o ofício de Nossa Senhora, meditava durante longas horas do dia, fazia penitências profundíssimas de acordo com o seu estado de vida, de acordo com a possibilidade do seu estado de vida, penitências tanto de se abster daquilo que ele gostava, principalmente relacionada aos prazeres da mesa, mas também aos prazeres corporais, carnais com sua esposa, mas também penitências ativas, como o uso do silício, o uso da disciplina, a cama dele, apesar, imagina, um rei que dormia numa cama de madeira, e com um colchão fino de palha, enfim, a espiritualidade dele, tudo que ele fez para se santificar, as leituras espirituais, os sermões que ele adorava ouvir, as conversas espirituais, ele chamava São Tomás de Aquino, São Boaventura, que lecionava na Universidade de Paris, para pregar para ele, para a família dele, para vir jantar com ele, eles conversarem sobre assuntos elevados, enfim. Todos esses aspectos, a devoção à Nossa Senhora, a devoção aos santos, tudo isso está presente na vida dele. Tudo isso se destaca nele. Mas se a gente vai procurar um caminho espiritual dele, é necessário, a gente se depara claramente com a paixão de Cristo. Ele vive, São Luís, ele vive o tempo inteiro a realidade da paixão. O Rei da Coroa de Espinhos, que é o subtítulo do meu livro, que é o nome que eu dei para ele, tem 2 razões. Uma razão mais literal, que é o fato de ele ter adquirido a coroa de espinhos de Nosso Senhor, né? A verdadeira relíquia de espinhos, e construiu a Sainte-Chapelle para ser o relicário da coroa de espinhos, que era a capela anexa ao Palácio Real. Mas também porque ele reinou, ele viveu toda a sua vida querendo se igualar a Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi rei, e que foi um rei não para si, mas para os seus, né? Então, São Luís, ele vive a sua vida enquanto pai, enquanto rei, enquanto cristão,
como alguém que se doa o tempo inteiro para Cristo e para aqueles que lhe estão submetidos. Então, a unidade da paixão com São Luís é uma coisa fundamental da vida espiritual dele. E nisso ele se aproximava extremamente de São Francisco, a ponto de ele ter sido chamado de o São Francisco Leigo. O capítulo 5 eu dedico todo para falar dessa conexão da espiritualidade franciscana com São Luís. São Luís é o patrono da Ordem Terceira Franciscana, sem nunca ter professado como terceiro franciscano. Mas a Ordem Franciscana reconheceu nele o maior exemplo do que é o carisma do franciscano leigo. A união de São Francisco com o crucificado. Hoje em dia tem vários São Franciscos. Né? Hoje em dia se fala muito do São Francisco que não existe, né? E se esquece do verdadeiro São Francisco, que é aquele que recebeu as chagas de Cristo. Né? São Francisco da natureza, ok, tudo bem, isso é lindo, mas São Francisco é aquele santo que recebeu as chagas de Cristo. E São Luís, ele nunca recebeu as chagas de Cristo fisicamente, e nem espiritualmente, acredito, não se fala disso, mas ele vive, como São Francisco, essa união com Jesus crucificado. E por isso, essa união transborda num amor ao próximo, que é uma das marcas da vida de São Luís. Né? A vida dele é cheia daqueles relatos específicos da forma como ele tratava os doentes, da forma como ele tratava os pobres, da forma como ele tratava as pessoas que precisavam de alguma coisa. Enfim, o capítulo 5, né, do livro é dedicado a isso, a humildade dele, né, que nisso ele se iguala a São Francisco, e como São Francisco, no reconhecimento daqueles miseráveis, dos leprosos, dos doentes, dos idosos, dos mendigos, enfim, do Cristo que sofre em cada uma daquelas pessoas sofredoras. A vida dele está repleta de episódios em que ele, apesar da sua dignidade real, vai no meio da rua e beija o pé de um leproso, que traz mendigos para jantarem com ele no seu quarto, que serve centenas de mendigos, que cuida, que dá comida para um leproso na boca, que vai no mosteiro e serve os monges com as próprias mãos, enfim. Né? O caminho de perfeição dele é esse, o crucificado. A união à paixão de Cristo, e essa união que transborda do amor ao próximo, na medida em que ele reconhece no próximo, principalmente no próximo que sofre, uma imagem do Cristo chagado e apresentado por Pilatos à multidão. Né? Essa é a espiritualidade de São Luís, esse é o caminho de santidade de São Luís. Perfeito. Também a gente vê muito nos dois episódios similares do amai os inimigos, né? Tanto de São Francisco quanto ele em relação aos muçulmanos, né? Do contato deles dois, né? E a busca pela conversão e não, logicamente, negação de Cristo, mas abraçar a cruz perante os inimigos, né? É bastante interessante, peculiar esse... Nenhum encontro ecumênico, né? Exatamente. Não é o falso ecumenismo, não é o falso ecumenismo que equipara todos, mas é aquele que busca a conversão do próximo, né? E aí, a gente já está chegando aqui pro finalzinho da nossa live, professor Lucas, e aí eu queria que tu falasse um pouco do legado, né, de São Luís. Por que este santo leigo, ele é tão incompreensível, né, ao homem moderno, a nossa época em si, né, por que há tanta disparidade, né, a gente logicamente, temos talvez alguns círculos, né, de católicos mais voltados para a tradição, né, de buscar fontes primárias, mas a gente sabe que a maioria realmente, a gente encontra muita gente desnorteada dentro da igreja, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse legado e como é que ele pode realmente nos ajudar nessa época. Bom, em primeiro lugar, por que São Luís é incompreensível ao homem moderno? Porque o homem medieval, e do qual, na minha opinião, São Luís é um dos maiores, se não o maior símbolo, a maior representação, a sua expressão mais clara, ele é
indiscutivelmente, o oposto do homem moderno. O oposto. São duas cosmovisões completamente distintas, são duas formas de ver a realidade, de viver completamente distintas. Então, por que São Luís é tão incompreensível? Porque, antes de tudo, que ele encarnou esse espírito medieval que é tão incompreensível para o homem moderno. Ele não era tolerante, no sentido da tolerância que se compreende hoje. Ele não é um homem relativista. Ele não é um homem que, como você disse, né, transige com a verdade, que transige com o que é certo, que transige com o que deve ser feito. É um homem que pega em armas para defender a igreja e a cristandade. Certo? Isso aí é o mais importante, né, e que é inaceitável. É um homem que, enquanto rei, enquanto governante, enquanto homem de Estado, quer que Cristo reine através de si. Ou seja, ele é o oposto de toda a compreensão moderna de Estado laico, das liberdades individuais, enfim, tudo isso que era absolutamente inexistente e absurdo na Idade Média, né, e que hoje é a regra. São Luís é o oposto. Ele é um homem, antes de tudo, que vive, eu acho que na verdade sem dúvida a razão pela qual ele é o mais incompreensível. Porque o homem moderno, ele faz uma clara distinção entre o homem público e o homem privado. O homem privado é aquele que pode até ter a sua fé, mas em público ele deve ser laico, correto? Essa é a visão moderna. São Luís, como todos da sua época, mas ele mais do que todo mundo, porque ele é o ápice, ele vive o oposto disso, que é governando, reinando em todos os aspectos da sua vida, reconhecendo que ele deve prestar contas a Cristo daquilo que ele faz. Então, ele reina para que Cristo reine através dele. Ele reina e ele quer que ele vê na sua vida, enquanto rei, no seu governo, a maior missão, o maior objetivo da sua vida, enquanto rei, do seu reinado, é levar o seu povo para o céu. Isso é absolutamente inaceitável para o homem, para a compreensão moderna de política, para a compreensão moderna de homem de Estado, para a compreensão moderna de vida pública. Então, ele é incompreensível por isso. Então, talvez o maior legado de São Luís, são muitos, né? E eu dedico o último capítulo para discutir, o último capítulo é todo sobre isso, porque eu vejo, eu acho muito engraçado isso, a maior parte das biografias dos santos acaba com a morte do santo. Só que nós, católicos, né, a gente, na nossa compreensão, enquanto católicos, da realidade da comunhão dos santos e do impacto que os santos têm após a sua própria morte, a vida dos santos não acaba com a morte. Então, eu percebi essa necessidade de escrever um capítulo final, e é um capítulo até grande, todo dedicado para o depois de São Luís. Para o que aconteceu após sua morte, o processo de canonização, o impacto que ele desempenhou na França depois da morte dele, como que a memória dele foi tratada ao longo do tempo e o porquê que ele é tão importante para nós hoje. Por que é tão importante? Foram vários motivos, né? Eu acho que um dos principais é justamente esse. A ideia de que Cristo, ele nos quer por inteiro. Daniel Hobbes tem uma frase muito importante, acho que o define São Luís, que é mais ou menos assim. Eu acho que eu pus atrás do meu livro. Daniel Hobbes fala: raras vezes um homem viveu na terra com uma convicção tão firme de em breve pertencer ao céu. Ou seja, ele sabe que ele vive aqui, mas que ele pertence ao céu. Mas também raramente um místico esteve tão próximo do real, nem se embrenhou tão totalmente na ação. Né? Ou seja, é um homem que, espiritual que seja, alcançando o auge da vida espiritual, a ponto de ter feito ao final da vida, e ele é primeiro, eu não conheço outro leigo que o fez, ele é um santo que fez um ato de oferecimento pessoal, né, de holocausto a Nosso Senhor. E isso é uma marca, principalmente de religiosos, de grandes santos religiosos, mas São Luís fez esse oferecimento da sua vida em reparação a Cristo. O seu confessor escreveu isso. Então, ele é um homem que ele não se cinge, que não se divide
entre aquele que é o católico, o homem de oração e o homem no mundo. Não, ele é um só. E em que a vida espiritual e a vida temporal estão profundamente unidas de uma forma que não é possível distinguir uma da outra. Né? Então é, sem dúvida, o grande legado dele, essa conjugação entre Marta e Maria, de uma forma que eu acho que não é possível encontrar, pelo menos não com tanta documentação, em qualquer outro santo da história da Igreja. Essa combinação, sem criar oposição, sem criar um choque entre o rei, o pai, o marido, o homem que vive no mundo, com o homem de oração, o homem de penitência, o santo das altas moradas. Ele é um só. E é esse, sem dúvida, o maior legado dele. Para nós hoje, que muitas vezes somos tentados a pensar que uma coisa exclui a outra, se eu estou no mundo, eu não tenho como viver uma boa. Em São Luís não há essa divisão. Em São Luís não há essa divisão. E é, sem dúvida, o grande legado dele. Por isso que eu enfatizo na biografia que eu escrevi dele, e esse foi, né, o foco que eu dei ao longo da obra toda, é que aquela vida que eu estou narrando ali não é a vida de um homem. É a vida do que Deus pode fazer com o homem, que se submete totalmente à sua vontade. A vida de São Luís é toda essa, é toda uma vida vivida com essa compreensão firme e sólida de que não pertence a si mesmo, de que pertence a Deus e de que em tudo que ele faz ele deve prestar contas a Deus. Uma vida uma só vida. Eu acho que é o grande legado dele para nós e também, é claro, né, todas as virtudes dele, que ele teve em alto grau, são exemplos para nós, mas eu acho que é principalmente esse o maior legado dele. Que maravilha, é uma belíssima história de vida mesmo, bastante inspiradora para mim pessoalmente, né? Que ela de fato seja também para todos os homens de São Luís, né, que conheçam a história dele, não só do Brasil inteiro, porque realmente é muito inspirador. É assim, grande parte. Eu retornei à Santa Igreja em 2017, né? Depois que eu entrei em contato com o teu livro, e aí, logicamente, eu vinha num estudo de outros santos também, mas a vida de São Luís, assim, parece que bateu muito forte, né? Porque a coragem, aquele católico que não é politicamente correto, não cede, né, às heresias do seu tempo, e tem de fato a disposição para morrer por Cristo, isso realmente a gente tem que resgatar, e nesse tempo é muito difícil, né? A falta de foco é gigantesca, né? Às vezes a gente cria justificativas para estar em torno de heresias que não se deve, a gente fica caminhando, né, até a beira do abismo, depois volta, fica brincando, né, com a sua salvação. A gente tem que ter muita responsabilidade, né? Então, enquanto católicos, a gente continuemos nessa vida de oração e que o Santo São Luís ele possa nos inspirar bastante. Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Quem tiver, coloca aqui no chat, por favor. Tá? Nós já temos alguns minutinhos ainda. Então, quem tiver pergunta, por favor, coloque aqui no chat. Vamos ver. A exposição foi tão maravilhosa que o pessoal não ficou com dúvida. Tá, então a gente já tá caminhando aqui para o finalzinho, então eu queria, professor Lucas, que tu recomendasse, né? Tu tem, além do teu livro em si, queria que tu falasse onde a gente pode adquirir esse teu livro aqui, né? Já mostrei no início, de novo aqui, São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, onde é que tem para vender,
ainda, professor Lucas, para quem está assistindo a gente possa adquirir e, de fato, conhecer a história desse grande santo e começar também a se inspirar nele. Oi, tá dando para me ouvir? Tá, agora sim. Não sei se foi você que cortou, se fui eu. Mas o livro está disponível para venda no site do Instituto São Pedro de Alcântara, que é o centro daqui de BH e que publicou o livro, que fez a edição do livro. A tiragem está terminando, né? Então eu recomendo que quem quiser comprar, que compre logo, porque está terminando. Mas vocês podem encontrar lá, porque ainda tem, né? Não sei exatamente o site, mas vocês procuram aí no Google Instituto São Pedro de Alcântara, vai ter lá. Eu lembro, é o www.ispabrasil.com. ISPA, ISPA, Brasil.com. Então você entra lá, tem outras obras magníficas também, mas você vai encontrar essa em específico de São Luís, tá bom? Então eu vou pedir também, pessoal, se vocês gostaram da live, compartilhem, né, com seus amigos e também sigam o professor Lucas aí no Instagram. Qual é o Instagram? Lucas Lancaster mesmo. Lucas R. Lancaster. A partir de fevereiro, final de fevereiro, talvez começo de março, eu vou começar a dar aulas gratuitas de História da Igreja online. Então, na bio do meu perfil está lá o link para inscrição, para quem quiser receber essas aulas, se cadastrar, né? Então, vocês entram no meu perfil, está lá o link com a bio. A partir de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, começarei a dar aulas online de História da Igreja para quem quiser, para quem tenha interesse em se aprofundar um pouco mais na História da Igreja. Beleza? Perfeito, maravilha. A Jane perguntou aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, Jane. A gente já terminando aqui, eu vou deixar salva aí no feed do nosso instituto, tá bom? Então quero agradecer imensamente a quem assistiu nossa live. Queria agradecer ao professor Lucas, foi um prazer enorme recebê-lo aqui, que seja a primeira de muitas. A gente sabe que a História da Igreja aí temos diversos assuntos a serem abordados, e eu queria só reforçar uma coisa: quem quiser se filiar ao nosso Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, fala com a gente no privado, tá bom? É um apostolado aqui de São Luís, que visa propagar, ensinar, né, e estudar também a sã doutrina da Igreja Católica, tá? Nós também realizamos a récita do terço em público, que é uma prática piedosa que acho que está crescendo bastante no nosso país, tá bom, pessoal? E também, logicamente, para os filiados, né, nós de tempos em tempos fazemos cursos exclusivos para quem é filiado, tá? E anunciando aqui em primeira mão, quem se tornar afiliado vai ganhar um curso exclusivo do professor Lucas sobre São Luís, que já vai iniciar na primeira semana de fevereiro, tá bom? Então, com aulas semanais, quem se filiar ao nosso instituto já vai ter esse curso à disposição gratuitamente, tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a todos. Então, para finalizar, vamos rezar uma Ave Maria, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Vitória, rogai por nós. São Luís, Rei de França, rogai por nós. Então, fiquem todos com Deus. Quando possível, vão se confessar, rezem todos os dias pela Santa Igreja, pelo Santo Padre Papa Francisco e pelo mundo inteiro que está precisando. Foi ótimo estar com vocês aqui nessa tarde, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço, Lucas. Valeu. Abraço, Thiago. Abraço a todos. Foi uma imensa felicidade para mim falar um pouquinho de São Luís para os habitantes de uma cidade que foi a ele consagrada. Então, foi uma imensa alegria para mim e que seja a primeira vez de muitas, se Deus quiser. Valeu, querido. Um abraço. Até a próxima.